A gente entende que carboidrato não é essencial, que proteína é essencial, gordura é essencial, mas o carboidrato não é. E aí isso a gente aprende logo no início da faculdade. É fisiologia. E aí quando você chega ali para começar a aprender a construir dieta, eu tenho que prescrever uma dieta para um paciente com 60% carboidrato. Não estou entendendo. São incoerências, né, do mundo atual aí das faculdades de nutrição. Por que comer de 3 em 3 horas? Quem foi que determinou que tem que ter 6 refeições no dia? Uau. Quem foi que determinou que você tem que tomar um café da manhã reforçado? Você está fugindo da biologia, do que é natural do seu corpo. Lá no começo da dieta carnívora, quando eu botei na cabeça que o açúcar era uma droga e que eu não deveria comer o açúcar de jeito nenhum porque poderia me influenciar de jeito que eu não queria, sim que eu acho que eu fui pro next level, pro próximo level de relação com a comida. O que você estudou sobre as gorduras poliinsaturadas dos óleos vegetais que te fez abrir o olho e te fez perceber que eles podem sim ser inflamatórios? Foi processado? É pró-inflamatório para o meu corpo. Existe uma guerra contra a carne. Existe um lobby que é a indústria alimenta a indústria farmacêutica alimenta a indústria alimentícia. Nós somos onívoros. Ok, nós somos onívoros, mas com viés carnívoro. Isso a gente não pode deixar de lado. Você tem tudo para ser carnívoro. Nutricionalmente falando, e você como nutricionista deu papo pra gente, a carne tem todos os nutrientes necessários pro ser humano viver? Todos os nutrientes necessários. As plantas não querem ser comidas, ponto final. Você acha perigoso a fruta para certas pessoas que têm um problema com a comida? Com certeza. Fruta dá um gatilho muito forte para o carboidrato, para o doce. O que é que a gente busca na carnívora? Manter uma glicemia estável, manter uma insulina estável, né? Manter um paladar para o que realmente é necessário para o corpo, que é a gordura e as proteínas. E, gente, carnívora é carne, é proteína e gordura animal. Hoje estamos aqui de novo com a melhor de todas, Lua Ferrari, nutricionista que faz a dieta carnívora há anos e anos e anos. A gente já fez a parte 1, a gente já fez a parte 2 e toda a parte é sucesso porque ela entende demais e ela vive isso na pele. Lua, muito bem-vinda mais uma vez ao meu podcast. Fico muito feliz de conversar com você de novo. Obrigada a você, adoro. Foi um presente que a carnívora me deu, não foi a rede social, foi a carnívora, gente, que me deu o Antônio ali de presente. Um amigo, uma pessoa que entende muito sobre a estratégia carnívora, uma pessoa que fala a minha língua, né? Então, assim, muito bom estar aqui com você. Lembra aí para as pessoas de novo, quanto tempo você está na dieta carnívora e se apresenta para quem não te conhece, quem não vê a parte 1, a parte 2. Pronto, para quem ainda não me conhece, eu sou Lua Ferrari, eu sou nutricionista e eu sou assim, atuo já focada na alimentação baixa em carboidrato desde o meu início ali como nutricionista. Eu tenho uma outra formação, eu sou enfermeira, né, por formação, mas já tenho 4 anos atuando como nutricionista com foco nas abordagens low carb, cetogênica e carnívora. E eu vivo há 4 anos o estilo de vida carnívoro. Uau! Então, falei errado, gente. Tem 5 anos que eu me formei, tá? Me formei em 2020. Então, já são 5 anos de formada e 4 anos, ou seja, formei já ali fazendo quase uma cetogênica, me aprimorando na cetogênica e logo depois veio a carnívora. A carnívora chegou na minha vida e de lá pra cá não saí mais. E nem pretendo sair antes que me perguntem. Até você vai ficar até quando só comendo carne? Espero que pra sempre. Porque você está se sentindo bem pra caramba, né não? Com certeza. E atuo com essas abordagens, tá? Muita gente, Lua, você faz atendimento normal? Eu falo, o normal é o que eu tô fazendo. Eu trabalho com abordagens realmente comida de verdade. Perfeito. Eu tenho aqui no meu Instagram, eu perguntei para as pessoas dúvidas que eles têm em geral sobre a dieta carnívora e eu queria lê-las para vocês, Vamos lá. ou para você, de pouquinho em pouquinho, né, e botando um aqui ou ali durante o podcast. Mas para iniciar, já veio aqui uma pergunta na minha cabeça muito interessante. Você falou que se formou em 2020 e você falou que começou a dieta carnívora em 2021. Então eu não duvido nada que você já vinha estudando muito antes sobre dieta cetogênica, dieta baixa em carboidrato. E tudo que você aprende na faculdade, eu não tenho dúvida que é totalmente o oposto do que você estava aprendendo por si só. Como é que foi sua experiência em relação a isso? Com certeza. Eu já, antes de entrar na faculdade de nutrição, em 2017, eu já tinha conhecido o universo low carb. Só que era uma low carb diferente. Então, como eu entrei no mundo ali do fisiculturismo, era uma low carb
em relação à quantidade de carboidrato e não ao tipo de carboidrato, né? Porque assim, eu ainda comia arroz integral, batata doce, algumas frutas doces, que hoje a gente sabe que na classificação de uma alimentação low carb não se encaixaria. Mas em relação à quantidade, já era low carb. E meu corpo respondeu muito bem naquela época, assim, em relação a emagrecimento, percentual de gordura, ganho de massa muscular. E aí foi quando o Dr. Souto começou lá o blog dele, ou quando o blog dele começou a ficar mais conhecido, talvez, foi nessa época, foi justamente quando eu entrei na faculdade. E aí eu entrei na faculdade estudando, devorando tudo sobre low carb. Não só no blog do Dr. Souto, mas nos artigos científicos que ele publicava. Fora do Brasil, muita gente já falava sobre low carb. Então, comecei a comprar livros de fora falando sobre low carb. Comecei a me especializar, assim, a estudar, né, sobre esse tema. E aí foi um caminho, porque assim, foi um caminho difícil durante a faculdade, naquela pirâmide clássica alimentar, onde a base era carboidrato, e eu estudando o oposto daquilo. Eu estudando uma pirâmide ao contrário, né? Eu sabia que tinha que ser ao contrário. E eu precisava estudar, fazer prova, fazia as provas com raiva, né? Nos meus estágios, que eu tinha que fazer os estágios, pegava paciente que eu sabia que eu estava prescrevendo uma dieta errada para aquele paciente. Uau! Né? Então, eu lembro que o meu último estágio na faculdade foi em um centro aqui de Salvador de diabetes. Eram crianças com diabetes. E eu falava, essa criança precisa viver uma dieta low carb para ela ter uma qualidade de vida. E eu conversava com a professora, e eu lembro que estava grávida de barrigão nessa época, né? E todo mundo ficava manso comigo, porque ninguém queria me estressar. E a professora falava, calma comigo, Lua, mas a gente tem que seguir as diretrizes. Nossa. Teve um fato impactante de uma criança que, quando eu perguntei o que ele comia, né? Ele já tomava insulina. E ele falava assim, tia, eu faço a contagem certinho, minha alimentação assim, eu como biscoito Bono. Aí, tantos bônus, eu tenho que aplicar tanto de insulina. Uau! Entendeu? E aí você fica assim, não, mas não é esse o caminho, né? Ou seja, você está comendo algo que te adoece. Você está sendo sustentado por uma droga, por um remédio, por um hormônio, né? Que é a insulina, mas digamos assim, um remédio para ele, né? E aí, assim, gente, aos trancos e barrancos, eu tive que seguir a cartilha da faculdade, mas assim, eu já estava muito avançado nos meus estudos fora dali, né? Uau! Isso é muito interessante, porque você estava presa num mundo que é totalmente contra o que você estava estudando e que talvez era o certo. A faculdade também empurrava, por exemplo, gorduras poliinsaturadas ao invés de gordura saturada? Não pode comer manteiga, não pode comer banha suína, não pode comer gordura da carne, tem que ser peito de frango, tem que ser pouca gordura. A pirâmide alimentar é pouquinho, né? O topo da pirâmide é gordura, então assim, não pode, tá? Faz mal. Para você, fazia sentido um macronutriente que é essencial para a gente, como a gordura saturada, né? A gordura animal, ser dito como vilão, e um macronutriente que não é essencial para a gente, como o carboidrato, ser dito como o que você tem que comer mais? Pois é, logo no início, ali nos primeiro semestre, não lembro exatamente em qual semestre, mas talvez no primeiro semestre, porque como eu vim de uma outra profissão da área de saúde, eu já saí cortando algumas matérias. Mas logo no primeiro ali semestre, a gente entende que carboidrato não é essencial, né? Que proteína é essencial, então tem aminoácidos essenciais, a gente precisa consumir. Gordura é essencial, então a gente não produz determinados tipos de gordura, a gente precisa consumir da alimentação. Mas o carboidrato não é, porque o nosso fígado, ele tem a linda capacidade, e não é trabalho nenhum para ele, não está sobrecarregando o fígado como muita gente pensa, de fazer além. Inclusive, a low carb, eu estava estudando, como é que surgiu essa definição de low carb? Comer até 130 gramas de carboidrato no dia. É basicamente isso. É como se o corpo ele precisasse de aproximadamente, óbvio que não é certinho para cada um, mas é uma média, de 130 gramas de carboidrato no dia. Então, algumas células do o nosso cérebro precisa de um pouco de carboidrato para as 24 horas do dia, e algumas células do rim também precisam. Beleza. Mas o nosso fígado ele tem capacidade de fazer até 200 gramas Uau. de carboidrato no dia. Ou seja, além do que o nosso corpo precisa. E aí isso a gente aprende logo no início da faculdade, né?
fisiologia, né? Aquela fisiologia do corpo humano. E aí, quando você chega ali para começar a aprender a construir dieta, jogam para você uma pirâmide que 60%, eu tenho que prescrever uma dieta para um paciente com 60% carboidrato. Mas, ó, lá atrás você não me falou que carboidrato não era essencial, que o meu corpo consegue viver sem carboidrato, porque o meu fígado faz a glicose que meu corpo precisa? Não estou entendendo. Então, são incoerências, né, do mundo atual aí das faculdades de nutrição. É isso, é um raciocínio lógico que eu tenho e que não entra na minha cabeça, né? Como é que o macronutriente que não é essencial vai ser a maior base da nossa dieta? Isso, pra mim, logicamente, não faz sentido. Especialmente porque a gente consegue viver sem o carboidrato e nosso corpo produz o próprio carboidrato. É justamente o significado disso. Exatamente, é a gliconeogênese. É um nome bem estranho, mas eu acho tão bonitinho. Exato, e mesmo a gente comendo carboidrato, o nosso corpo ainda produz a gliconeogênese, correto? Ainda acontece a gliconeogênese, não é só na falta de carboidrato, correto? Ou eu tô errado Correto. Não, nisso? correto. Agora, quando você tem disponível, ele vai usar. Depende muito da sua demanda, digamos assim, né? Se você comer pouco carboidrato, ele estiver precisando demais, o seu fígado tá ali para suportar. Por exemplo, quando eu comecei a treinar em jejum, em dieta cetogênica, eu fiz muitos estudos. Então, eu colocava o Libre, que é aquele aparelhinho que mede ali por 24 horas a sua glicose no dia. E durante os meus treinos, eu treino pesado, a minha glicemia sempre aumentava para 140, 150 durante aquele esforço ali. Ou seja, sob aquela demanda, eu estava precisando de glicose. Meu fígado foi lá e fez, a glicemia foi lá e disparou. Dispara, né? Quando você faz exercício físico. Muita gente fala assim, Lua, mas assim, não teria que usar ali a gordura, já que você é uma pessoa ceto-adaptada. Mas naquela demanda dali, era a glicose. Então, ele vai lá e faz. O corpo é sensacional, né? O que é muito interessante, né? Porque assim, você não fica dependente do que você vai acertar ou errar. Você não tem eu tenho que comer aqui 50 gramas de carboidrato para treinar. Não. Ou seja, o seu corpo ele vai fazer o que você precisa. Você não está tentando acertar quanto você precisa quando você tem uma dieta calculada, entendeu? Eu tenho que comer uma banana para fazer um treino de musculação, porque a banana tem 70 gramas de carboidrato, digamos assim. Aí você chega lá, só que, poxa, às vezes 70 gramas é demais. Você não precisa daqueles 70 gramas. Né? Então, muita gente fala assim, por isso que hoje tem muita gente que quando faz em jejum, treina em jejum, mesmo não seguindo uma dieta tão baixa em carboidrato ou uma carnívora, a pessoa fala assim, eu me sinto melhor treinando em jejum. 100%. Né? Por quê? Porque você não está empurrando nada para o seu corpo, você está deixando ele conduzir de acordo com a sua demanda. Então, isso é maravilhoso, escutar o próprio corpo, entendeu? Caramba, e é uma coisa assim que depois que eu comecei a dieta carnívora, eu não duvido nada que você também, a nossa capacidade de ouvir o nosso próprio corpo aumenta de um jeito assim exponencial, né? E eu acho que também um dos problemas de hoje em dia é que nós fomos nossa capacidade de ouvir o corpo foi quebrada por causa desses estímulos de comida, de talvez bebida. Comer de 3 em 3 horas, né? Por que comer de 3 em 3 horas? Por que não comer de hora em hora? Quem foi que determinou que tem que ser de 3 em 3 horas? Quem foi que determinou que tem que ter 6 refeições no dia? Uau. Quem foi que determinou que você tem que tomar um café da manhã reforçado? Tem até um ditado que é assim, café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar, sei lá. Enfim, vai diminuindo, né, a quantidade. Quem foi que falou isso? Quem é que determina isso? Você está fugindo da biologia, do que é natural do seu corpo. Vai ter dias que você vai ter mais fome, vai ter dias que você vai ter menos fome, vai ter dias que você vai ter mais sede, vai ter dia que você vai ter menos sede. Né? Então, assim... 3 litros de água por dia, né? Não? Tem que bater a cota de água? Que loucura é essa? Você consegue sentir bem, né? Quando eu tô com sede, eu vou beber água. água. Se eu não tiver com sede, eu não vou beber água, né? Não? E não só isso. Tem outros também mecanismos do nosso corpo que meio que, pela minha visão, pelo meu senso crítico, meio que a maioria dos seres humanos deixaram de lado, né? Como o paladar, por exemplo. O paladar é um mecanismo extremamente avançado, tecnológico, para dizer exatamente o que é bom pra gente e o que talvez não seja, né? Então, por exemplo, quando a gente tá comendo uma comida que é super saborosa, que não seja esses ultraprocessados que foram feitos quimicamente para isso, né?
por exemplo, a carne com gordura, pô, tem os nutrientes, é muito gostoso, vamos comer mais. Já quando a gente come uma pimenta picante, Não consegue. Vamos cuspir, vai ser ruim pra gente. A mesma coisa, a pessoa vai comer um filé de peito de frango, né? A pessoa fica, ai, é um saco comer filé de peito de frango. Fica lá mastigando, mastigando, mastigando. Aí você vai lá e come uma sobrecoxa de frango. Pô, desce muito mais gostoso, é muito mais palatável, é muito melhor, né? De saborear do que um filé de peito de frango grelhado. Exatamente, e isso pode se dar ao fato de as comidas que o nosso corpo precisa mais nutritivas, de novo, deixando em lado os ultraprocessados, Sim. que são armadilhas evolucionárias, né? Que são feitos para justamente serem viciantes e gerar esse sentimento em você. Caramba, você começar a ouvir seu corpo é, assim, o próximo nível de dieta carnívora. Nesses seus 4 anos, Lua, como é que tá sua relação com o seu corpo e sua mente também? E sua capacidade de tomar decisões lógicas em relação com a comida? Nossa, maravilhoso. Assim, hoje eu tenho minhas vontades, né? Quando eu comecei a dieta carnívora, eu comecei de uma forma intuitiva, inclusive. Então, era cetogênica, comia ainda muita salada, gostava de comer salada. E não foi uma virada assim, tipo, da noite pro dia eu quero ser carnívora. Não. Como eu trabalho com nutrição, eu tenho um hábito, eu tenho uma rede social, eu tenho o hábito de tirar foto das minhas alimentações, né? Das minhas refeições. E aí, eu chegava em casa e... hoje eu não quero comer no almoço salada, não. Hoje eu quero comer só a carne. E aí eu fotografando. Quando eu fui ver, quando eu fui me dar conta, eu só estava comendo carne e ovos. Uau. Aí eu falei, nossa, será que é possível viver assim? E foi aí que eu encontrei toda a comunidade carnívora, né? Então, naquela época, tinha muita informação em relação assim, tem que comer víscera. Aí tinha um médico da carnívora que dizia, que segue essa linha, falava assim, tem que comer do nariz ao rabo do boi. Eu falei, então vamos lá, vamos comer víscera. Graças a Deus que eu gosto de víscera, né? Porque tem pessoas que não gostam de jeito nenhum. Eu falei, então vamos comer víscera. Então eu fui colocando coisas na minha alimentação naquele início para entender o meu corpo. Depois, cada vez mais estudando, entendendo que é o meu corpo que dita as regras e que não sou eu que dito as regras para o meu corpo, eu falei, vamos ver o que o corpo deseja. Eu não quero seguir cartilhas, porque eu já comecei no momento a querer seguir uma cartilha na carnívora. Eu falo, não é isso. Carnívora não é sobre seguir uma cartilha. Carnívora é você escutar o seu próprio corpo. Então, vamos escutar o próprio corpo. Então, hoje, por exemplo, geralmente eu faço só 2 refeições ao dia, porque eu escuto o meu corpo. Então, lá no início, eu ainda fazia 3 refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Hoje, não. Às vezes, eu tenho vontade de comer uma vez no dia. Eu como uma vez no dia. Provavelmente hoje, que eu não deu para almoçar, a gente veio gravar. São o quê? 2 horas da tarde, vou chegar em casa umas 3, 4, vou comer esse horário e não vai ter aquela obrigação que eu tenho que fazer um jantar, porque realmente eu vou ficar saciada com uma refeição só hoje. Então você vai ditando as regras. E depois eu fiquei pensando muito sobre as vísceras. Será que elas são importantes? Em um determinado momento eu falei, deixa meu corpo pedir as vísceras. Então tem momentos que eu tenho um desejo absurdo de comer fígado. Eu falo, meu corpo tá precisando de fígado. Aí eu vou lá, como, fico assim umas 2 semanas comendo fígado, não todos os dias, assim, dias, né, dia sim, dia não, ou 2 vezes na semana, pronto. Aí passa a vontade de comer fígado. Tem vezes que eu tenho desejo de comer determinados alimentos, é porque o meu corpo provavelmente está precisando. Mas são alimentos empacotados de nutrientes, de jeito né? nenhum, gente. Não é tipo, vou comer açúcar aqui, um picolé. É muito bom a gente fazer essa reconexão com o próprio corpo. E até quando, né, eu faço um furo, Antônio falou, ele é um ser mais evoluído do que eu na carnívora, inclusive, porque ele está há 2 anos na carnívora e ele nunca furou a carnívora dele. Eu já furei a minha carnívora, né, com um doce, um sorvete, um pedaço de bolo, um chocolate. É bem pontual, realmente, as sessões na minha vida. Mas, assim, antes eu comeria um pedaço de bolo inteiro que eu não consigo. Nem vem triscar no meu bolo, entendeu? O bolo é meu. Estou furando minha dieta, o bolo é meu. E hoje o furo é assim: eu pego um bolo, tiro um pedacinho, já estou enjoada. O corpo já não tenho esse desejo, né? Eu estava falando para ele. Eu estava na Disney agora, as últimas semanas. E eu sempre tinha isso na minha cabeça. Sempre que eu for para um lugar, que eu fizer uma viagem para fora do Brasil, eu vou, sei lá, se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu vou comer. Uma coisa diferente, uma coisa fora da minha dieta. E evoluir. Então, fui, passou um dia, passou 2 dias, 15 dias lá, e eu não tive vontade mais de comer algo, porque
Eu sei que não vale a pena mais. Não tem mais essa explosão de sabor que tinha, né? Já vou enjoar, Talvez já vou sabor ficar... demais, né, não? Aí já não vale a pena. Então, a gente vai construindo, escutando o próprio corpo. Então, o primeiro passo, você acha, é mudar a relação com a comida, Com certeza. não é? Para depois você começar a pensar em testar outras coisas, talvez. Com certeza. Primeiro, já colocar a identidade. Ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Isso aqui faz parte. Eu faço muito isso. Quando eu vou atender os meus pacientes, e até lá no meu curso, no catabolismo, eu falo assim: primeira semana de low carb, não tem cardápio. É o que pode e o que não pode. Então, só aí você já coloca a identidade nas coisas. Isso é um alimento low carb e isso não é. Então, o que é que eu posso comer? Você vai comer o que pode. Na cetogênica, a mesma coisa. Chegou na carnívora, a mesma coisa. A Lua pode... azeite na carnívora, azeite é carnívoro. Azeite de oliva faz parte? Não faz. Pode comer uma salada na carnívora? Não faz. Não tem nada a ver com carnívora. Né? Então, quando você coloca a identidade nos processos ali, nos alimentos, você sabe o que pode e o que não pode. Então, aí você já começa a mudar o jogo. Você já começa a mudar a sua relação com a comida. Entendeu? É isso. E isso de botar uma identidade nos alimentos, a gente até conversou sobre isso antes no seu podcast. Sim. Mas para quem tá vendo aqui, que não viu o podcast da Lu ainda, eu tive a realização que lá no começo da dieta carnívora, quando eu botei na cabeça que o açúcar era uma droga e que eu não deveria comer o açúcar de jeito nenhum, porque poderia me influenciar de jeito que eu não queria, por exemplo, que poderia me fazer querer comer mais, poderia me dar mais vontade de comer outras comidas e coisas do tipo, aí sim que eu acho que eu fui pro next level, pro próximo level de relação com a comida, porque eu botei uma identidade que foi bem pesada no açúcar, não vou negar, mas que realmente, em relação a mim, era uma realidade, porque eu não conseguia largar o açúcar, então eu tava viciado no açúcar, né? Independente, né? Exato. E o que eu vou falar, a mesma coisa que eu falei no podcast de Lua. Se você acha que o açúcar não vicia, você tá achando que eu tô muito extremista, eu te desafio a fazer 30 dias sem açúcar. Se nesses 30 dias você não sonhar uma vez com doce, se você não ficar com vontade de doce, se você não ficar com dor de cabeça ou irritado ou algo do tipo, pode falar comigo. Eu faço o que você quiser. Eu compro um churrasco pra você, compro o que você quiser. É isso mesmo. Alta dependência. Alta dependência. Uma coisa também que eu queria perguntar, Lua, e depois a gente vai para as perguntas que teve aqui no meu Instagram, é que na faculdade de nutrição, voltando até lá no assunto, que eu acho isso muito interessante, ver essa, entre aspas, luta do que você aprendeu versus o que você estudou sozinha, o que você aprendeu na faculdade, é justamente sobre as gorduras poliinsaturadas que são empurradas na faculdade de nutrição porque tem baixa caloria, porque tem algumas propriedades e eles empurram de um jeito que eu não concordo, você provavelmente não concorda. O que você estudou sobre as gorduras poliinsaturadas dos óleos vegetais que te fez abrir o olho e te fez perceber que eles podem sim ser inflamatórios? Eles são altamente pró-inflamatórios. Imagine que é um óleo que é processado, tudo que é processado pela indústria, gente, você já coloca o pé atrás. Tudo que a indústria faz, vai lá, 95%, Vamos nesse 5%, 95% que a indústria faz, porque ela ainda faz um iogurte natural para vocês, né, só com leite. A gente acredita, né? A gente tenta acreditar que ela realmente só tem leite e fermento lácteo, né? A gente tende a acreditar o que está no rótulo do queijo que a gente come ali, que é um queijo que realmente só tem aqueles ingredientes mais limpos. A gente fica com o pé atrás, mas a gente tenta segurar um pouquinho. Então, eu vou dar esse 5% de crédito para a indústria, mas 95% do que a indústria faz passou por um processamento. E tudo que a identidade é essa. Foi processado? É pró-inflamatório para o meu corpo. Não, né? Vários processos, né? É isso. É pró-inflamatório para o meu corpo. Ontem eu gravei pro canal, que vai sair em breve, um vídeo sobre o azeite de oliva. Uau! Por exemplo, porque o azeite ainda ele era colocado como uma gordura gourmetizada, né? Uma gordura gourmet, é protetora para o coração, é maravilhosa. Tudo bem, a gente já entendeu que óleo vegetal, que óleo de milho, canola, girassol, isso tudo é inflamatório, mas o azeite de oliva, ele ainda é bom. Tem gente que toma colheres de azeite de oliva para o coração, achando que aquilo ali é um bom remédio para o coração. Diga né? aí, Lua. Só que aí você tem uma substância
no azeite de oliva, que em contato com plástico, por exemplo, que é o fitalato, ele é altamente tóxico para o corpo humano. Então, é como se a gordura do azeite, né? Você tem um azeite lá que é uma gordura, e aí você tem esse contato com o plástico, solta esse fitalato, fica ali no azeite, e você vai lá e coloca para dentro do seu corpo. Aí você fala, não, Lua, mas eu compro o azeite no potinho de vidro. Ah, beleza. E no processamento lá, será que ele não passou por um plástico? Porque muitos, eles fazem em algo, tipo numa estrutura de aço, e alguns são forrados com plástico, Uau! né? E tá envasado, o invase tá no vidro. Mas no processo, ele passou pelo plástico. Então, aí é uma sucessão de oxidação. Então, Uau. geralmente, o que você pega, o azeite que você pega aqui, azeite tá caro pra caramba no mercado. Esses dias eu tava olhando, tá entre 40 reais, acho que é quando tá na promoção. Mas assim, tá bem realmente caro. Achando que você está comprando algo muito bom para sua saúde, é um produto que está altamente oxidado, né? Ele é fácil de oxidar com luz, com a temperatura, com armazenamento. Todos os outros óleos vegetais também, né? Todo óleo vegetal, o uso de milho, canola é pior ainda, gente. Realmente ainda é pior, consegue ser pior do que o azeite de oliva. E lá, tipo, lá no mecanismo celular, como é que eles interferem isso tudo, Lu? Atacando o nosso próprio corpo. Entendeu? Então, hoje a gente tem ali uma série de doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, muito pela gordura poliinsaturada, que sai ali realmente atacando, destruindo as nossas células de gordura. É uma gordura que não te dá nem energia, Uau! né? E não é necessária, né? Zero necessária. E, infelizmente, a gente vê ainda nutricionista dizendo que margarina é melhor do que manteiga. Que uma gordura que não é necessária é empurrada como se fosse a saudável. É o sistema, Antônio. É o sistema. Existe uma guerra contra a carne, existe um lobby que é a indústria, né? Então a indústria está por trás. Nos Estados Unidos eu tenho 100% de certeza disso. E que tem documentos mostrando que... Não, eu acho que no mundo todo. A Aham. indústria alimenta. A indústria alimenta a indústria farmacêutica alimenta a indústria alimentícia. Então, assim, é o jogo, né? Se você for olhar a maioria dos produtos industrializados é uma combinação de carboidrato com gordura vegetal. Uhum. Ela é barata, ela é rápida, de fácil processamento, ela tem um custo baixo, né? E ela confere um sabor, como você falou, existe uma química por trás, e tem até um livro muito interessante que se chama Sal, Açúcar e Gordura, que ele mostra realmente a técnica que é feita, a quantidade certa de cada um para viciar você. Sério? Sério. É bem interessante o livro. E é a indústria que vai fazer você comprar um alimento. Você vai lá, vai comprar uma manteiga. Quanto é que tá um pote de manteiga hoje? Vai lá, às vezes você encontra de R$30 um pote de manteiga. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. E você vai comprar um óleo vegetal, nem sei quanto é, porque... Deve ser, eu também não. Deve ser uns R$7, R$6, não só pra sei, fazer a né? churrasqueira, né não? E olhe lá, que eu não quero que a fumaça, do meu churrasco venha do óleo vegetal, né? E isso é bem interessante que você falou, Lua. E uma coisa que eu falo até para as pessoas que fazem a mentoria comigo, né? É para olhar ao redor delas. Sim. Ver o pai, a mãe, a tia, o tio, de 40 para cima ou até antes, né? E ver a quantidade deles que depende de remédios hoje em dia. Sim. Seja para hipertensão, seja para diabetes, seja para dor de cabeça, seja para o que for. Sim. Né? Não existe melhor cliente para qualquer empresa do que o cliente que tem que pagar todo mês pelo seu produto. Com certeza. Não existe. E hoje a gente vê pessoas que desde os 40 até os 80 anos
são clientes das empresas de farmacêuticas. farmácia. E aí a quantidade de remédios só aumenta e aumenta e aumenta e aumenta e aumenta ao longo do tempo. E é farmácia de remédios e farmácia de manipulação, de vitaminas, minerais. O sorinho. Soroterapia. O sorinho da beleza. Caríssimo, meu Deus. Não tem respaldo científico nenhum. E outra coisa em relação aos óleos vegetais, gente, para ter atenção. Muita gente, eu já recebi essas críticas de pessoas próximas. Ai, você é chata, você não quer comer na rua. Uhum. Porque na rua, eles usam óleo vegetal. Então, se você puder fazer sua refeição em casa, melhor ainda. Se você não puder fazer sua refeição em casa, leve a sua refeição. Obviamente que eventualmente, uma vez ou outra, né? Você tá ali, acaba comendo. É. Mas mesmo assim, eu ainda peço para... eu escolho, tipo, uma forma de carne que não vá utilizar o óleo, né? Mas eu quero uma carne na chapa, eu quero uma carne grelhada. A gente ainda fica meio assim, porque a gente não sabe o que é que eles passaram ali naquela chapa, né? É isso. Eu também fico muito com o pé atrás sobre isso, Lua. Antes da gente entrar nas perguntas aqui, que a gente ainda tem uns 27 minutos. Correto, diretor? Pronto. Eu queria até te perguntar uma pergunta que muito profissional fica meio que em cima da linha sobre isso. Você acha que a dieta carnívora, na sua experiência, pode ser utilizada pela maioria das pessoas se elas quiserem? Com certeza. A gente evoluiu assim, né? Você acha que a evolução tem uma grande parte, né, nessa linha de pensamento lógico, né? Com certeza, porque fala muito da biologia, né? Então, o nosso corpo está preparado para isso. Né? Hoje tem essa... Ah, nós somos onívoros. Ok, nós somos onívoros, mas com viés carnívoro. Isso a gente não pode deixar de lado. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ser carnívoro? Não, porque pode faltar carne para mim. Mentira. Brincadeira, gente. Mas... Essa vai pro corte. Essa vai pro short. Mas, às vezes as pessoas têm muito... Que eu tava falando esses dias, né? Ai, eu tinha medo de fazer dieta porque eu tinha que comer salada e eu nunca gostei de salada, então eu não sigo uma alimentação saudável. Mas eu não preciso de salada para ser saudável. Oi? Como assim que eu não preciso de salada? Não. Você gosta de comer o quê? Ah, eu gosto de comer carne, gordura, mas aí fala que eu vou entupir as artérias? Não. Vai lá, joga duro. Você pode ser carnívoro, entendeu? Você tem tudo para ser carnívoro. Nutricionalmente falando, e você como nutricionista deu papo pra gente, a carne tem todos os nutrientes necessários pro ser humano Todos os viver? nutrientes necessários. Agora vem um ponto principal. Vamos pegar João. João tem 60 anos. Destruiu o metabolismo dele todinho na vida dele, comendo errado, comendo muito ultraprocessado, né? Destruiu o intestino dele, tem um intestino muito inflamado, a microbiota muito ruim, um metabolismo realmente que foi muito danificado. Então, às vezes, para João, para o contexto de João, ele não vai conseguir ficar só numa carnívora como a gente fica, porque o corpo dele ainda foi tão danificado que ele vai precisar de um suporte, às vezes, de um outro processo, até de um suplemento, digamos assim, entendeu? Até de uma vitamina sintética. Vem a bioindividualidade, Vem correto? a bioindividualidade, né? Então, isso conta muito, né? Pra grande Agora- maioria das pessoas que tá metabolicamente ali, saudável, mas não, que tá um pouquinho acima Dá. do peso, que não toma remédio. Tá, com certeza. Com certeza. A minha visão não é que tem que ter uma salada, não, porque Não precisa. não precisa, entendeu? A salada tem antinutriente. Imagine assim, ó, você comendo um pedaço de carne cheio de nutriente. Aquele pedaço de carne ali tem muita coisa boa para você. Tem proteína, aminoácidos essenciais, gorduras essenciais, ferro M, que você vai conseguir absorver de forma biodisponível. Você não precisa da vitamina C para absorver esse ferro que está ali. Zinco, vitaminas do complexo B, enfim, você tem tudo ali na carne. Aí você joga ali uma saladona. Você bota ali folha, couve, alface, brócolis, cenoura, aquele prato colorido, né? Você está comendo algo que está cheio de nutriente e algo que está cheio de antinutriente. Ou seja, às vezes, por que não está dando certo? Porque você está comendo algo muito nutritivo, mas também algo que está tirando, não está fazendo o seu corpo absorver aquela nutrição da carne. É o balanço, né? Não? O balanço do bem e do mal. Entendeu? Então, assim, não precisa. Você não precisa de salada.
E isso não é a Lua falando, isso é um fato. É a biologia, é o fato, é a biologia, é o que a gente estuda a toxicidade das plantas. As plantas não querem ser comidas, ponto final. Simples assim. Simples assim. E quando você olha de um jeito lógico, e quando você olha no preto e no branco, logicamente falando, pelo fato de você realmente achar tudo na carne que você precisa e você não acha tudo na planta que você precisa e a carne é totalmente completa, logicamente faz sentido a dieta carnívora, correto? Totalmente. Totalmente. Uma coisa a pessoa fala, não quero, Diferente. né? Eu quero comer um pouco de fruta porque eu gosto, eu quero, sei lá, comer uma batata na hora do almoço porque eu gosto. Aí é a preferência da pessoa, e se ela tiver saúde metabólica para isso, até dá para viver, até dá para encaixar. Mas a pessoa fala assim, ai, não dá para viver na carnívora. Dá sim, Logicamente falando. logicamente falando. É isso. É o meu pensamento, assim, o que eu estudo e o que eu acredito, entendeu? E é um fato também. É um fato. É um fato que a dieta carnívora tem todos os Ó, macro e se micronutrientes acabarem necessários. todos os alimentos do universo, você estiver aqui hoje e só tiver carne para você comer, você vai viver. Ponto. E talvez você entre no na melhor fase da sua vida, Com né, Nova? certeza. Talvez, só talvez. Não tô falando pra todo mundo aqui. Mas perfeito, Lua. Deixa agora eu te perguntar algumas perguntas Vamos da lá. caixinha do Instagram. Ok. Tem várias aqui que você ia achar até engraçada. Vamos, Vamos começar com uma. Pode alguma fruta na carnívora? Carnívora não é fruta. Fruta não é carnívoro, gente. Fruta não é carnívoro. Você acha perigoso a fruta para certas pessoas que têm um problema com a comida? Com certeza. Fruta dá um gatilho muito forte para o carboidrato, para o doce. O que é que a gente busca na carnívora? Manter uma glicemia estável, manter uma insulina estável, né? Manter um paladar para o que realmente é necessário para o corpo, que é a gordura e as proteínas. Então você vai lá e inclui frutas. Eu fiz essa experiência na carnívora. Uhum. Depois de 2 anos na carnívora, acompanhando lá o Paul Saladino, eu falei, eu vou tentar uma carnívora, uma animal based, né? Não é carnívora. Que eu fico chateada quando ele fala pra mim que tá fazendo carnívora e comendo fruta. Eu falo, você não está fazendo carnívora. Então, a animal based, eu fui lá e tentei colocar algumas frutas pra ver como é que eu me sentia. Não consegui passar de 7 dias. Uau. Muita vontade de comer outros carboidratos que não tinham nada a ver com a fruta, né? Uhum. Impacto, inchada, impacto metabólico ruim. E para quem não sabe, gente, fruta, a frutose da fruta, não é só a frutose, porque hoje todo mundo fala assim, não, vocês estão falando da fruta, a frutose ruim é a frutose que é adicionada nos alimentos industrializados. Essa é pior ainda. Mas a frutose que vem da fruta, que tudo, não, vou trocar o refrigerante pelo suco de frutas. Isso foi uma polêmica no meu Instagram, que eu falei, você acha que você está tirando o refrigerante do seu filho, está dando suco de frutas e você está fazendo um bom negócio, e você não está fazendo um bom negócio, entendeu? Muitas crianças hoje, inclusive, têm esteatose hepática por conta do excesso de consumo de frutas. De frutas? De frutas. Sério? Excesso de frutas. Sério? Sério. Sem comer industrializado? Deve ter um industrializado aí, né? Aham. Mas assim, a fruta, ela tem um impacto muito grande no processo de gordura no fígado. Gordura no fígado por conta de excesso de fruta. Porque a frutose e É metabolizada o álcool lá, né? é metabolizado parecido. Não igual, eu sei que não é igual, mas é Mas bem é lá no parecido, fígado, passa né? pelo fígado, não é isso? Exatamente. Uhum. Bem interessante Então, isso. assim, gente, carnívora é carne, é proteína e gordura animal. Se você está comendo uma saladinha, uma frutinha, você não está fazendo carnívora. Uma coisa que eu acho bem interessante também é que a frutose no corpo não consegue ser medida ainda, né? Sim. Por exemplo, o HB1C, HB1C, consegue medir a glicação, Sim, né? Sim. Nas hemácias, correto? na hemoglobina. Na hemoglobina, ok. Exato. E isso a gente consegue saber baseado na glicose que a gente está consumindo. Isso. Ok, mas a frutose, a fructation, né? A gente ainda não tem um Não. teste para isso. Ou seja, Hoje o viés para frutose, o olhar que a gente coloca na frutose é quando o paciente ele já tem ali um fígado gorduroso, não alcoólico. A gente começa a fazer a relação com a forma que ele vinha se alimentando antes. Aí você vê que é realmente excesso de fruta, suco de fruta. Suco de fruta e não é só o suco, né? Porque a gente fala, mas comer fruta tem a fibra da fruta. Gente, fibra não serve para nada. mas ajuda quando você está comendo açúcar, amenizar o pico. Diminui um pouquinho o pico de glicemia. Uhum. Mas a gente pode viver sem fibra, tá? Eu estou aqui viva da Silva há 4 anos sem fibra na minha dieta.
e muito bem, obrigada. Então, esse discurso de que tem que comer fruta por causa da fibra é um discurso, é uma narrativa errada. Uau! E você vai bem no banheiro depois de 4 anos? Com certeza. Não vou mais todos os dias, porque o número 2 é lixo, né, gente? Então, é o que a gente não... O que o corpo não aproveitou, ele não absorveu, aquilo ali é transformado em lixo. Por isso que quando você come muita fibra, você vai muito no banheiro. Ou então, se você come fibra demais também, você acaba ficando muito constipado, né? E eu vou, mas assim, bem pouquinho, bem tranquilo. Realmente, o corpo ele absorve praticamente tudo que eu coloco pra dentro. Então, se você que tá assistindo, tá indo no banheiro umas 2, 3 vezes ao dia, alguma coisa tá errada, viu, meu amigo? Bora pra próxima pergunta, Lua. A próxima pergunta é o seguinte: posso ter problemas na dieta carnívora com gordura não tendo a vesícula? Pode? Ou pode ter problema? Se ela Não, pode ter vamos problema. lá. Quando a gente tem a vesícula, você tentar explicar de uma forma menos técnica. O nosso fígado faz a formação da bile. E aí a vesícula é o órgão que armazena essa bile. O que é que a bile faz? Ela faz essa emulsificação da gordura. Entrou a gordura, ela vai fazer tipo um detergente, né? Então, a partir do momento que você não tem a vesícula, você ainda continua produzindo bile. O seu fígado produz bile. Uhum. Entendeu? Então, assim, você pode fazer a dieta carnívora tranquilamente. Tem vários pacientes que não têm vesícula e que fazem uma dieta carnívora. Minha mãe, por exemplo, não tem vesícula já há bastante tempo. Minha mãe faz uma dieta cetogênica com alta gordura. Uhum. E é tudo bem. No processo de adaptação, Comer a gente menos, teve né? que fracionar mais. Eu não posso dar para esse paciente no início. Eu não posso dar para esse paciente ou para essa pessoa uma quantidade absurda de gordura em uma única refeição, porque às vezes o fígado ele não vai ter essa capacidade de gerar essa bile toda naquela demanda de gordura que entrou. Mas com o tempo, começa a se adaptar. Hoje minha mãe, que até e é algo fisiológico, porque antes ela também não gostava tanto de gordura. Uhum. E aí ela tinha um medo, né? Porque ela não tinha vesícula, então já tinha colocado na cabeça dela que não podia comer gordura. E aí também ela não tinha esse desejo. Hoje ela quer comer muita. E eu fico, mãe, tá comendo muita gordura também, né? Pra exagerar, não, né? E hoje ela faz só 2, praticamente, refeições Uau. no dia, né? Sem vesícula. Então é uma adaptação. Então, se você não tem vesícula, você tá chegando agora na dieta carnívora, você vai fracionar um pouquinho mais. Você indica tomar as enzimas digestivas também no começo ou talvez? Eu indico assim, entre aspas. Eu acredito que a pessoa precisa, se ela fizer da forma correta, se ela for fazendo aos pouquinhos, se ela for subindo a quantidade das proteínas, gorduras, for fazendo ali o caminho realmente adaptativo do corpo, talvez ela não precise, né? Não, mas tô falando pra que não tem vesícula. Não. Eu prefiro que ela fracione do que ela tome enzima. Entendeu? Entendi. Agora, assim, essa pessoa que não tem vesícula vai para um churrasco. Vou para um churrasco, vou numa churrascaria, né? Vou ali no rodízio de churrasco. Pô, leve sua enzima, porque até eu levo. Às vezes, quando eu vou numa churrascaria, que eu sei que, olha, hoje eu sei que eu vou comer mais. Eu sou extremamente adaptada, mas a enzima me ajuda. Como eu não vou comer abacaxi, essas coisas que tem as enzimas naturais das frutas, né? Tem o abacaxi na rodinha do meio do abacaxi tem uma enzima que é até uma das enzimas que a gente toma nessas cápsulazinhas de enzimas. Tem a bromelina também, enfim. E aí aí eu levo, porque aí eu tomo o suportezinho e me ajuda, né? É um processo que me ajuda mais naquela quantidade de carne. Um dia eu fui na churrascaria, gente, eu falei, eu quero ter uma ideia do quanto que eu como na churrascaria. Eu levei minha balança. Você tem ideia de quanto você come na churrascaria? Rapaz, velho, eu devo comer uns 800 gramas assim. Não, meu filho. Você mais? é homem. Você come mais? Eu levei minha balança e foi um trabalho nessa churrascaria, porque eu tinha que pesar todos os cortes de carne que vinham Vamos antes fazer de um comer. vídeo disso, Lua? Vamos fazer um vídeo indo na churrascaria vendo quando a gente come? Eu comi, se eu não me engano, foi 1,2 kg ou 1,4 kg de carne. Uau! Uau! Você come mais. Não como, velho. Eu não como. Eu tenho que fazer esse teste. Eu acho que eu não como. E uma coisa que é legal é que depois de 2 anos fazendo a dieta carnívora, quase a minha capacidade de comer vem diminuindo Diminui. ao longo do tempo. Mas diminui justamente porque a gente começa, uma carnívora muito bem feita, a gente começa a equilibrar os hormônios da saciedade de forma muito perfeita. O GLP-1, que a galera tá aí nas canetinhas, é exatamente o que a carnívora faz. Então,
a gente retarda o esvaziamento gástrico, né? Uhum. A gente tem esse mecanismo que vem ali do intestino em uma dieta carnívora, em uma dieta cetogênica, sem precisar usar externo. É no natural do seu corpo, né? Yeah. Perfeito, velho. Perfeito. Então, essa pergunta aí tá respondida e respondida muito bem respondida também. Se você não tem vesícula biliar, não seria um problema você estar entrando na dieta Não. carnívora, contanto que você porcione as suas refeições, mais refeições ao longo do dia e Vá menos subindo a gordura aos pouquinhos. subindo né? gordura. Perfeito. Vamos para a pergunta de número 3. Fale sobre a remissão do lúpus, fibromialgia e artrite reumatoide com a dieta carnívora. Eu fiz até um vídeo recente, gente. Se vocês tiverem curiosidade, tá lá no canal do YouTube. Doenças autoimunes e dieta carnívora. Eu falo sobre todas, Uau. tá? As doenças. Mas o que é uma autoimunidade? A gente vai pensar assim de uma forma bem também lúdica para vocês que estão aqui assistindo. É um ataque do corpo ao próprio corpo. Isso acontece por quê? Por que o corpo ele ataca o próprio corpo? O que a gente está fazendo de errado com o corpo para ele atacar o próprio corpo? Aí a gente vai e coloca algumas interrogações. Então, com certeza, a alimentação tem uma grande influência nisso. A alimentação moderna hoje é cheia de química. Se você pegar um produto industrializado aí na sua casa agora e olhar atrás no rótulo, porque quase ninguém lê o rótulo de trás, onde tem lá a lista de ingredientes, só olha o rótulo da frente. Uhum. Então você vai ver lá que tem muita química. INS não sei quanto, INS 33. Você pode me perguntar, Lu, o que é INS 33? Não sei. É alguma química, alguma droga que está ali naquele negócio. Uhum. Que o seu corpo não quer. Que o seu corpo não tem enzima para tirar aquilo de dentro de você. Está sendo acumulado em algum lugar. Ah, Lu, não, sai no número 2. Quem disse? Qual a prova que você tem que essa química sai no número 2? Então, isso está sendo acumulado em você. Pode estar sendo acumulado em você. E aí o corpo ele começa a se defender. Ele fala, peraí, tem um monte de coisa errada dentro de mim. O corpo está todo inflamado. Está entrando um monte de química. Eu vou começar a contra-atacar isso aqui. Uhum. E aí começam os processos autoimunes. Então, assim, eu tinha uma paciente, por exemplo, com psoríase. Ela disse que não, era uma idosa. Ela falou, não aguento mais viver assim. Ela chegou no meu consultório cheia de lesões da psoríase. Uau. Hoje ela não tem, ela é minha aluna do catabolismo há 3 anos. Passa ano, ela vai renovando porque ela quer se atualizar sempre. Hoje ela é carnívora. Ela não tem uma lesão de psoríase. Em dieta carnívora. Carne, água e sal? Carne, água e sal e vísceras. Uau. Entendeu? Então, assim, tireoidite de Hashimoto. Quantas a gente já consertou? Com dieta carnívora. E o iodo também? O iodo é uma interrogação. Eu estou em estudo na fase do iodo, porque muita gente me pergunta, né, sobre iodo. Uhum. Lugol, o que é que você acha? Eu estou muito em estudo em relação a isso, porque eu acho que antes da gente tentar consertar Suplementar. isso, a gente precisa fazer uma base muito bem feita. E essa base muito bem feita precisa da constância do paciente no processo. Got it. Né? Entendido. Mas é isso. Eu acho que as autoimunidades acontecem muito pelo o que a gente faz com o nosso próprio corpo. Então, se eu vou para uma alimentação, não digo nem só carnívora, às vezes você fazendo uma low carb, você já tem um ganho até considerável de algumas dores. Eu peguei uma paciente uma vez, só para finalizar essa parte, para a gente não se estender, com fibromialgia. E aí, ela fez a dieta cetogênica comigo. E ela era uma idosa também, e ela falou assim, Lua, eu sinto muitas dores, e ela gosta muito de treinar, é uma médica. E há pouco tempo, assim, 3 semanas, 4 semanas de dieta cetogênica, as dores melhoraram, não curaram, mas assim, melhoraram muito. Ela falou, já entendi. Eu já entendi o que é a fibromialgia. É o que eu como que ataca minhas dores. E ela falou assim, eu ainda gosto muito do feijão. Eu até dispenso o arroz, Lua, mas o feijãozinho eu ainda gosto. E aí ela foi testando o corpo dela. Ela disse que uma vez que ela reintroduziu o feijão assim no final de semana, no dia seguinte, o corpo dela já estava limpo com a cetogênica. No Uau. dia seguinte, ela já sentiu a dor no pé, né? Então ela falou, eu já entendo. Eu entendo o que é as dores da fibromialgia. Eu entendo qual o poder da alimentação.
né? E que remédio nenhum, que eu tomava remédio e que eu continuava ruim, mesmo tomando medicamento para controlar a dor. Entendeu? Isso é sensacional. Outra coisa que eu vejo médicos americanos também falarem, né, sobre a fibra e a fibra poder estar, talvez, destruindo a parede intestinal das pessoas e causando síndrome do intestino irritável, Com que pode ser um certeza. potencializador também para as doenças autoimunes. Porque começa de lá, né? A grande maioria das doenças autoimunes, elas vêm ali, da parte do nosso intestino. Uau! E em relação a isso, a dor, uma coisa legal é que eu já botei 2 tias minhas, uma na dieta carnívora, uma na dieta cetogênica, por causa do meu próprio exemplo. Obviamente, elas viram em mim, viram que eu tava melhorando de diversas coisas, decidiram tentar. Depois de anos, ok, decidiram tentar. E uma dessas tias, ela é cardiocirurgiã de criança, especializada em criança. Então, ela tava morrendo de dor no ombro, ela não conseguia de jeito nenhum fazer a operação sem tomar remédio. E ela me contou, Antônio, eu tô tomando muito remédio, tá difícil, tal, a dor tá muito forte. Eu falei, tia, eu não tô falando que vai funcionar. Mas teste. Teste isso aqui, velho. Teste isso aqui, eu tô fazendo isso aqui há um tempo. Teste. Pode ser sua melhor opção. Pode ser sua melhor opção. Falei isso aí pra ela. E aí, ela não me falou nada, né? Mas ela comprou meus cursos, entrou na minha comunidade privada, fez tudo. E aí, 2 semanas depois, ela me manda um áudio. Antônio, o que é que tá acontecendo comigo? 2 semanas que eu tô comendo desse jeito, minha dor tá 85% menor. Tô conseguindo fazer a cirurgia sem tomar remédio. Eu não sei o que é isso, mas é uma coisa que é incrível e eu quero continuar me sentindo assim. Até hoje ela faz. Pois é, meu marido asmático, bombinha em tudo quanto era lugar, tinha que ter a bombinha no meu carro, no carro dele, na minha bolsa, nas calças que ele usa para trabalhar, nas camisas, no jaleco. E aí, de repente, quando ele começou a cetogênica em 2021, não tem mais crise de asma. Não compramos Sério? mais bombinha. Há 4 anos? Há 4 anos. O que Isso é explica? incrível. O que é que explica isso? Rapaz. Vamos ter cuidado com os nutricionistas aí que vão falar da nossa conversa, viu, Lu? Aonde? Ai, meu Deus. Mas, falando sério agora, eu acredito que essas experiências sejam tão importantes quanto qualquer outra coisa. Com certeza. E é por isso que eu gosto do aspecto da comunidade Com certeza. e onde pessoas podem compartilhar suas próprias experiências e coisas do tipo, porque a gente não vem ouvindo isso muito nas redes sociais. E assim, você não está ouvindo só a experiência de Antônio, ou só a experiência de Lua Ferrari, ou só a experiência de um Alessandro Medeiros, que é um atleta carnívoro. São experiências de pessoas que estão vivendo isso, né? Não é só a gente que está ali colocando o nosso rosto para falar sobre isso. Milhares. Então, nesse Rios mesmo que eu coloquei com o Dr. Kilt sobre a fertilidade, tem muitos depoimentos lá no Instagram falando. Depois que eu comecei a fazer dieta carnívora, eu engravidei. Anos tentando engravidar. Teve um rapaz que falou: depois que eu passei a fazer dieta carnívora, minha bênção chegou. Uau! Né? Então, eu me arrepio. É incrível. Incrível. É uma alimentação. Não precisou de tratamentos caríssimos, né? Não precisou de hormônios que tem que tomar para engravidar, não. E é um plus também, né? Fácil de fazer. Exatamente. Fácil de fazer, não custa nada. Talvez é fácil de fazer, mas as pessoas não querem o fácil. Assim, não, querem o fácil, entre aspas, né? Querem o fácil, que é o mais difícil no longo prazo. No longo prazo, entendeu? Tipo assim, às vezes as pessoas pensam assim, não, eu preciso pagar muito caro para ter um resultado. Eu vou pagar ali R$1.500 uma canetinha para ter um resultado. Ela tá falando que eu vou resolver com alimentação? Não acredita, entendeu? Não acredita que a alimentação é a base para muita coisa boa, né? E isso é estranho para mim, porque para mim tá tão na cara assim que a alimentação é muito importante. Obviamente tem outras coisas, o sono, o estresse, com certeza. Mas a alimentação é um pilar tão forte nisso de mudar sua relação com a comida e conseguir fazer com que seu corpo funcione do jeito certo. Eu já te contei que os pacientes chegavam para mim, quando eu comecei a atender, que eu não dava nenhuma prescrição de vitamina e mineral, né? Nenhum postinho. E eles achavam estranho, com certeza. Eles achavam estranho, tipo assim, você não tá faltando nada. Aí o paciente que chegou para mim falou assim,
levantar da cadeira, chegar na porta e falar assim, Nutri, rapidinho. Não tá faltando nada, não? Aí eu já sabia, né? Faltando o quê? A suplementação. Eu falei, tá aí no papel, na prescrição do que você vai comer. Tá tudo aí, você não precisa suplementar, entendeu? Tá tudo aí, a base tá aí. Uau. E uma dieta carnívora cetogênica? Low carb até. Low carb. Uau. Simples assim, né? Simples assim, a suplementação, gente, é suplementação. É a cereja do bolo. É cereja, entendeu? Caso você realmente Caso precise. você realmente precise. Depois que sua base está toda linda, toda construída, você está ali constante no processo, mas ainda está deficiente em alguma coisa, aí tudo bem. Vamos pensar em uma suplementação. Perfeito. Rapaz, e aí, temos que ir, né, velho? Ok, vamos lá. Mais uma pergunta, Lua. Musculação e corrida em jejum. Como depois ou deixo para o almoço? Eu acho que ela tá falando de manhã, né? Tá fazendo as coisas de manhã para comer logo depois ou deixa para o almoço. E se comer, almoço? Vai estar na dieta carnívora? Será? Eu acho que sim. Vamos lá, Acredito que sim. vamos entender que essa pergunta é uma pessoa que faz uma dieta carnívora, tá? Escute o seu corpo. Uhum. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Então, por exemplo, eu não consigo fazer um treino de musculação alimentada. Nem eu. Então, eu vou em jejum. Quando eu voltei agora em abril, eu era muito fã de corrida, depois parei de correr. E agora voltou a paixão de novo pela corrida. Então, agora que eu voltei de viagem, inclusive eu comecei a arriscar uns longões aí com 10 quilômetros. E também vou completamente em jejum. Então, estou fazendo uma meia maratona por semana, junto com musculação. Assim, então, eu corro 6 quilômetros terça, 6 quilômetros quinta, depois da musculação de treinos de superiores, tudo em jejum. Então, dá mais ou menos umas 2 horas e pouca de treino em jejum. Quando eu termino a minha musculação e minha corrida, eu não tenho fome, eu fico extremamente enjoada, eu não tenho fome. E aí, realmente, eu vou ter fome no horário que eu já estou habituada a comer, que é meio-dia. Então, eu sigo os sinais do meu corpo. Lô, você está perdendo massa magra? Não estou perdendo massa magra. Eu treino para isso e eu como a quantidade de proteína e gordura que meu corpo precisa. Então, eu estou mantendo. Dia de sábado, que eu estou fazendo esse longão de 10 quilômetros, em jejum também. Quando eu chego em casa, também não tenho essa necessidade de comer, eu vou respeitando. Se um dia eu tiver vontade de comer, eu vou sentar e vou comer. Provavelmente um pedaço de carne, que é a minha primeira refeição do dia. Então, é sobre o que a gente estava falando no meu podcast. É não seguir cartilhas. É escutar o próprio corpo. Entendeu? Perfeito. Eu atendi uma paciente, que ela é minha paciente desde no ano passado. Em outubro, ela começou a fazer a carnívora. E ela veio para mim essa semana e ela falou que ela fez uma meia maratona. E eu falei para ela, você fez quanto tempo? 1 hora e 58 minutos. O que é muito bom para uma mulher que não estava treinando, em jejum, em carnívora. E você acredita que ela não fez uma reposição de eletrólitos durante a meia maratona? Uau. Nada. Só foi. Só foi. Aí ela falou assim, agora eu quero fazer uma maratona. Falei, quando é essa maratona? Ela falou, em outubro. Agora você vai usar eletrólitos, entendeu? Agora a gente também vai fazer um teste com suporte de gordura, uma gordura corrida, né? Durante a corrida. Mas, de boa, respeitando a fisiologia do corpo dela, entendeu? 100%. Então, a gente precisa sair um pouco dessa cartilha. É uma Concordo. cartilha muito pré-treino, pós-treino. É o natural. Que horas você vai ter fome depois da sua atividade física? É Já logo foi. depois? Então come. O corpo tá pedindo. Nutrição não é pra ser tão simples assim, Lu. Você tá simplificando demais, pelo Gente, amor de Deus, simples, velho. gente, é simples demais. Não, mas uma coisa que é legal também é que, por exemplo, eu normalmente malho de manhã e vou comer umas 12 horas da tarde. Sim. É o que eu sinto fome. Sim. Ontem eu acabei não comendo porque eu tive reunião, coisa do tipo. E fui malhar umas 2 da tarde. Sem comer, sem nada. Aí acabou que quando eu acabei a malhação, já eram umas 3, mais ou menos assim. E eu tava sem fome nenhuma. Então eu falei que eu não vou comer. Não, tem que empurrar a comida, porque o pessoal fala que tem que sair da academia já tomando um shake. O shake, o whey protein na coqueteleira já tem que sair logo, porque senão não vai entrar, não vai construir o músculo. Não é assim que o corpo humano funciona. É você reduzir demais a biologia, a bioquímica do seu corpo, entendeu? Perfeito. Vamos pra próxima. Uma que eu acho bem legal aqui.
sempre optar por carnes gordurosas na dieta carnívora ou intercalar com opções mais magras? Depende do contexto, né? Então, assim, o que seria essa carne gordurosa? Quanto de gordura tem nessa Vamos carne? dizer isso aí, 70% a 30%. Vamos dar esse Se exemplo. for 70%, 30%, vai manter isso se você faz 2 refeições, vai manter isso nas 2 refeições, porque você precisa de 70% pelo menos de gordura. É uma base da dieta carnívora. Uhum. Óbvio que existe a bioindividualidade, às vezes 70%, 30% a pessoa não está conseguindo atingir o objetivo que ela quer, porque existem outros fatores, né? Existe a parte hormonal, existe a parte de treino, existe a parte do que ela quer. Mas a nossa base inicial de dieta carnívora é 70% gordura e 30% proteína, né? Perfeito. Então, intercalar vai depender muito do objetivo. Então, por exemplo, se você come um cupim, que é uma carne muito gordurosa, vamos supor que o cupim seja 80% de gordura. Já dá uma 20%, reduzida, já dá uma intercalada dá com... uma intercalada na próxima, né? Exatamente. Agora, por exemplo, eu estou num corte de gordura corporal radical. Então, ainda quero perder aí, vai lá, uns 3 quilos de gordura. Você precisa mesmo, Lua? Não, já tá bom, mas é porque é só um estudo, eu e meus estudos, né? Então, o que é que eu faço? O que é que eu tô fazendo atualmente, meu protocolo? Primeira refeição, alimentação 70% gordura, 30% proteína, e à noite eu tô comendo uma proteína mais magra. Uau! E aí tá acontecendo o processo. Em alguns períodos desses dias, eu faço um refeedzinho que eu dou um aporte maior de gordura. Rapaz, velho, você já viu o Sean Baker fez a dieta da gordura? Em vez de ser da dieta do açúcar? Eu falei sobre isso no vídeo. O pessoal fazendo o sugar diet, né? Comendo muito carboidrato. E ele fez o contrário. Ele botou muita gordura. Eu vi que você fez também, que você emagreceu. Também. Pô, 2 quilos e pouco em 3 dias. Uma coisa assim, fora de série. Porém, eu não medi músculo, não medi percentual de gordura. Se eu fizesse isso uma próxima vez, eu ia ter que fazer certinho a medida. Não é sustentável, gente. Na verdade, 100%, né? não, nem um pouco. Eu não faria de novo tão cedo. Foi um teste que ele fez para mostrar que, Claro. na verdade, o problema não é essa coisa toda que o pessoal estava fazendo com a sugar diet para não levantar a bandeira que comer carboidrato emagrece. Na verdade, é a falta de proteína que faz uma adaptação do corpo para o emagrecimento. Mas falta de proteína vai dar sarcopenia, você vai perder massa muscular, você vai perder densidade óssea. Então, vai ser um terror para sua vida, né? Exato. Eu fiz 2 dias e meio, Lu, não aguentei mais. Eu falei, eu preciso comer uma carne, velho. Não tem como. Porque eu comi, assim, ghee e, claro, e gema de ovo. Eu acompanhei. Não tem como, velho. Vamos para a próxima aqui. Perfeita essa pergunta respondida. Vamos ver aqui uma bem legal. A dieta carnívora pode dar problemas nos rins? Claro que não. Essa conexão de proteína com rim é algo já extremamente ultrapassado, né? Graças a Deus a gente tem médicos hoje que entendem sobre o processo da alimentação com problema renal. Na verdade, hoje, se você for numa clínica de hemodiálise, de diálise, você vai ver que a grande maioria está ali, não é porque comia carne, é porque comia muito carboidrato. São pacientes diabéticos, geralmente, que estão ali fazendo hemodiálise, né? Agora, sim, um paciente que já tem um problema renal por conta de carboidrato, por exemplo, né? Esse paciente vai precisar de um pouco de atenção na dieta carnívora, né? Ele não pode fazer sozinho. Ele não pode fazer, vou aqui testar alguma coisa no meu corpo, vou aqui pegar as dicas de Antônio, as dicas de Lua Ferrari, as dicas de outras nutricionistas e vou fazer aqui. Se você já tem um comprometimento renal, você precisa fazer isso de uma forma mais acompanhada. Agora, o paciente não vai poder mais comer proteína, não é assim que funciona. Vai ser de uma forma controlada. Agora, o que precisa ficar muito claro é que proteína não danifica o rim. O que danifica o rim é o excesso de carboidrato, pacientes diabéticos que têm o rim danificado. Então, quando o paciente já se lascou todo, o damage já foi done, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Quando o ruim já aconteceu, é aí que ele tem que se ligar e prestar atenção no excesso de proteína. Mas não foi a proteína que causou isso. Não foi a proteína que causou. Okay. Proteína não causa isso. Perfeito. Não causa problema renal. Perfeito. E quanto tem que ser segurado essa proteína nesses pacientes que já têm um problema renal? Vai depender do grau, né, da insuficiência renal,
qual o comprometimento daquele rim, são os 2 rins, é um rim só. Então, é muito, muito realmente individual. Por isso que precisa realmente de muita atenção. O que a gente precisa entender, gente, é que o carboidrato ele não é essencial. Então, quando ele entra no nosso corpo, ele realmente pode causar sérios danos se você acabar usando ele de uma forma como as pessoas usam hoje, né? De uma forma sem limites, digamos assim. Proteína, ela é essencial. Então, a gente não pode pensar que um macronutriente vai causar um dano em um órgão seu. Ele é essencial, a gente precisa da proteína, né? Ah, Lu, o excesso, ninguém come excesso, não é para comer excesso. As pessoas olham para a dieta carnívora e falam assim: ah, mas é porque vai ser excesso de proteína, excesso de gordura. Ninguém está mandando ninguém comer excesso de nada. Até porque não tem como comer excesso. Nosso apetite se autorregula de uma forma tão fantástica, como você falou, cada vez mais vai passando os anos, eu sinto que eu como um pouco menos, né? Você vai autorregulando essa questão da fome e da saciedade. Então, não tem como ter excesso. Excesso de carboidrato é muito fácil, mas excesso de proteína e gordura é muito difícil. Você come ali um pouco mais de gordura, você fica enjoado. O corpo já faz. Se você né, for inteligente e escutar o seu próprio corpo, você não come mais, você para, não quero mais. É sensacional esse sentimento e é um sentimento que quem tem compulsão alimentar nunca sentiu antes. Sim. Então, demora até um tempinho. Se não tiver alguém falando pra você, assim, pare, pense, ouça seu corpo. Depois, quando você comer metade do prato, acesse sua situação. Quando você comer mais metade da metade do prato, acesse sua situação. Veja, você precisa comer mesmo? É. Vai ter uma vozinha que vai falar, tá de boa, tá tranquilo. E isso é a saciedade. Só que quem é compulsivo não sente isso. E tipo assim, com carboidrato é fácil. Você já tá até cheio. Mas assim, poxa, é tão gostoso esse brigadeiro, você come mais um. Salgadinho, esses produtos industrializados, você tá cheio. Você já tá pleno. Mas você come por conta do sabor, por conta do carboidrato, entra mais Super rápido, palatável, entendeu? né? Hiper palatável. Agora, proteína não dá. Não dá. Chega um momento que você fala, não consigo mais. Não tem como, velho. Não consigo mais, não entra mais, não consigo. Especialmente se for pura, né? Tenta comer um peito de frango puro, meu irmão. Não dá. Tem como. Não dá. Perfeito, Lua. Vamos para a próxima. A última aqui. Essa é bem interessante também. Fala sobre os nutrientes perdidos com o cozimento excessivo da carne. Pronto, como eu falei, nada tem que ser excessivo, tá, gente? Água excessiva, carboidrato excessivo, nem pensar, proteína excessiva, gordura excessiva. E o cozimento, a forma que você prepara a sua carne, também não pode ser de forma excessiva. Óbvio que todo o cozimento vai haver perdas, né? Vai ter perdas nutricionais dos alimentos. Mas o que eu gosto muito de falar para as pessoas, assim, não se apega a isso. Hoje, cada vez mais que eu vou evoluindo na dieta carnívora, eu como carnes cada vez mais cruas, mais seladas. Eu dou aquela selada na carne. Eu já vi, né? tá vermelho ali dentro. Eu gosto selada. Quando passa um pouquinho do ponto, já não fica tão legal para mim. Por isso até também que eu evito de comer na rua, porque é difícil a pessoa chegar no ponto que eu quero. Então, o que eu gosto hoje, né? Mas não é nem por conta dessa questão do nutriente. Existe a perda, existe, mas ela não é tão significativa quando a gente compara com a carne um pouco mais cozida, digamos assim, né? O que a gente não pode, que a gente precisa ter atenção, é aquela carne tostada. Aquela carne tostada... Dessa cor aqui do microfone, né? Não? Que faz tipo assim, essa carne que tá assim, tostadinha, essa pretinha aqui assim, ó. Ela é gostosa, ela é deliciosa, mas a gente não vai comer dessa forma tostada o tempo inteiro. Isso aqui é acrilamida. Isso aqui é um composto potencialmente cancerígeno para o nosso corpo. Então a gente não quer nada tostado. Isso aqui também tem no pão cacetinho, no pão francês, que as pessoas botam ali na chapa e fazem aquela casquinha preta. Sim. É exatamente isso também. Então, isso não acontece só com a proteína, não, tá? Acontece também com muitos carboidratos. Então, a gente não quer colocar esse composto para dentro do corpo. Agora, quando a gente vai comparar, ai, Lua, mas eu ainda não consigo uma carne mais mal passada. E eu preciso, porque senão eu vou perder os nutrientes. Não. Tudo vai ser melhor do que os outros alimentos, sabe? Então, é melhor você comer uma carne mais cozida. Você vai ter os nutrientes ali, sim. E comparativamente, a diferença é muito pouca. É muito pouca. Perfeito. A quantidade de americanos que eu tô vendo, e já tô vendo alguns brasileiros também, que estão comendo carne crua, velho.
Tá incrível. Até meu marido tá se assustando. Amor, não tá muito crua, não. Não, mas eles comem, tipo, eles nem selam nada. Já vai no... Já corta e come. Corta e come, velho. E o incrível é que o nosso corpo tem a capacidade de digerir isso, velho. Assim, o que é que eu percebo? Quando eu como uma carne mais passadinha, a minha digestão, ela não é tão maravilhosa quando a carne ela tá mais crua. Uau. E é isso que todo mundo que eu já conversei que tá comendo carne crua fala. Ela é a digestão mais, sei lá, mais tranquila, digamos assim. Jesus, eu não sei se eu comeria carne crua, não. É um Lua. processo. Não. Tipo, do jeito que você come, dá uma seladinha. Mas isso ok. é isso que eu falo, é um processo. Eu nunca imaginei que eu fosse largar o café. Eu já tentei largar o café algumas vezes na dieta carnívora. E ele era o único alimento ali de origem vegetal que ainda fazia parte da minha alimentação. E chegou um momento que eu já estava com um discurso na minha cabeça que tudo bem, eu sou carnívora, não vai ser o café que está tirando esse ar, né, da minha vida de ser carnívora. Até o dia que, da noite pro dia, eu não suportei mais tomar café. Não tive abstinência, não tive nada e eu tomava muito café. Eu tomava café quando acordava, antes de ir pro treino, quando voltava do treino, depois do almoço, de tarde, eu tinha necessidade de tomar um cafezinho, porque minha energia, ela caía, então eu precisava ali da cafeína. Então eu tomava muito café no dia, assim, muito que eu falo, não é o excesso, mas assim, mais do que o normal, assim, uma quantidade mais normal. E eu nunca imaginei que eu fosse largar o café. Eu amava café, Antônio. De comprar, assim, grãos especiais, de comprar uma máquina de moer grão, que chegou até recentemente lá em casa. Muito melhor. E é como eu tô te falando, você fala assim, eu acho que eu nunca vou comer carne crua. Deixa o tempo chegar. Não, carne crua. Deixa o tempo chegar. Nunca fale nunca. Nunca fale nunca. Você tá certa. Olha, tinha uma paciente, só pra finalizar, tinha uma paciente que ela falou, eu quero muito fazer essa dieta. E ela tinha ela tinha um fã, que é uma triagem que a gente faz no exame de sangue de doença autoimune. E o fã dela sempre a dava alterado. E ela não conseguia descobrir o que é que ela tinha. E aí, ela não se sentia muito bem e tudo mais. E ela começou a fazer comigo o catabolismo, né? Ela fez a low carb, depois ela fez a cetogênica, ela já estava migrando ali para carnívora. Quando ela fez o fã, uns 6, 7 semanas depois, já tinha diminuído. Já estava no normal o fã dela. Então, ela ficou muito feliz. E eu lembro que nossa conversa no início era assim, Lua, mas eu não vou conseguir fazer o seu programa, eu não vou conseguir viver como você vive, porque eu não suporto gordura. Eu falei, você não suporta? Não suporto. A textura da gordura na minha boca é muito difícil, eu não consigo. Só olhar pra gordura, eu faço cara de nojo. Como é que eu vou fazer uma dieta cetogênica? Eu falei, por isso que a gente vai aos pouquinhos. E aí a gente foi. Hoje, os pratos dela é só gordura. É carne com gordura. Logicamente, eu tenho que dar essa pra você, viu, Lua? Então, Você tá espere. É o tempo. A gente... Corpo humano é brincadeira. Você já provou já? Carne crua? É. Você já comeu carne crua, quer ver? Não, eu já comi steak tartar, já comi salmão. Pronto. É porque certas a gente vê com olhos diferentes baseado no que é ok ou não pela sociedade, Quer ver uma coisa que é bem gostosa de carne crua? Carne moída. Sério? É bem gostosa. Bota um salzinho assim. Rapaz, vamos ver isso aí, viu, Lua? Fígado cru também é bem gostoso. Fígado cru, já provei também. É bem também. gostoso. Mas é isso. Quanto mais tempo tá passando, eu vou vendo mais gente postando sobre isso. Eu ainda gosto de saladinha, ainda gosto daquela selada, sabe? Mas, quem sabe, não sei. E uma coisa interessante também é que quando alguém faz a carne, quando vem em algum restaurante, realmente passa do ponto, fica muito mais difícil de comer. Sim. Fica muito mais difícil mesmo. Parece que tá seco, não desce direito. Exatamente. Realmente. E o sono depois é mais forte ainda. Exatamente. É muito interessante isso. Então, Lua, perfeito. Estamos conversando aqui. Sempre sensacional nossas conversas. Valeu. Let's go. Bater aí de novo 20 mil visualizações nesse podcast. A gente tem que marcar outro. A gente marca outro. Vocês já colocam aqui embaixo os comentários, o que vocês querem que a gente aborde no próximo podcast que a gente faz. Sensacional. Vamos pra cima, Lua. Muito obrigado de novo. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Let's go.